Programa Mais Saúde, essa semana vocês têm que ir lá no Canção Nova Play e rever, porque tá uma benção. E não dá para rever uma vez só, porque é tanta informação que eu nunca vi. Parece assim uma metralhadora de informações do céu para nós. Então, por favor, assistam, revejam e mandem para os amigos e para as pessoas que estão precisando de mais. E hoje o programa vai falar do confrontamento do medo. Meu Deus! E aí? Olha, vamos partir do seguinte ponto, Gê. Quando Jesus pergunta, por que tens medo? Não tem fé? Ele já fala ali diretamente. Todo aquele que diz ter fé, ele vai ter que confrontar o medo ou vai perceber que o medo não existe. Então, para você perceber que uma coisa não existe, você tem que perceber que hoje a ciência comportamentalmente usa a terapia cognitiva comportamental e a mindfulness, a meditação, como tratamento comportamental primordial da ansiedade. Tudo bem? Tudo bem. Então, a terapia cognitiva comportamental confronta o medo crescente. Simples assim, resumo da obra. Resumo. Tá bom? Ah, eu vou fazer terapia. Tá, você vai confrontar o medo com um psicólogo te ajudando diretamente. Esse é o resumo. Mas por que isso é importante? Porque o tamanho que o medo tem, ele só existe no nosso aqui, ó, na nossa cabeça, não no nosso coração. É exatamente uma criação. Quando eu confronto os medos, eu percebo que eles só eram grandes na minha cabeça. 99,9% dos medos que nós tivemos, eu vou fazer essa pergunta agora para você. Ai, Fora meu do Deus, script. quando ele fala assim, vou perguntar para você, eu já fico, Olha será que eu pra vou mim. acertar a resposta? De todos os medos que você teve da sua vida, em todos os medos da tua história, em todos os altos e baixos de saúde, da vida, antes de ser essa católica que você é hoje, em todos os seus contextos da sua história, quantos por cento desses medos se realizaram na tua vida? Nenhum. E a gente vive governado pelo que só existe na nossa mente. Então, nenhum por cento disso se realiza. E aí a pessoa deixa que isso projete a sua realidade. E aquele futuro que a gente se preocupa, que muitas vezes nem vai acontecer e muito provavelmente não vai acontecer com o que você estava se preocupando. Só que isso oprime o seu coração e impede que você manifeste aquilo que Deus quer na sua existência. Hoje. Por isso que se chama presente. Exato. E o pão nosso que de cada dia nos dá hoje, não é amanhã nem ontem, é hoje. Ele só quer que você olhe para o hoje. Nossa, fiz o programa Mais Saúde da rádio hoje. Hoje, exatamente disso, sobre isso. Mas como realmente o Espírito Santo tá... E aí, dentro desse contexto, terrível. qual o confronto? Todo mundo fala, presta atenção, olha o que a gente fez hoje muito. A gente não, né? Teve alguns contextos, até dentro da nossa igreja, da Teologia da Libertação e outras coisas que fizeram com a imagem de Cristo, trazendo ele muito mais antropologicamente, socialmente, do que teologicamente, como Deus. E imagina, quando a gente pensa em Jesus Cristo, ele confrontava diretamente em amor a todo momento. É verdade. A todo momento. Ele não era passivo, ele tinha compaixão, mas ele não era passivo em nenhuma situação. Verdade. Tá lá, acho que é em Lucas. Acho que é em Lucas que está lá, falando que ele fez o chicote e entrou no templo. Mas eu estava pensando exatamente nessa passagem. Então ele nunca foi morno em contexto nenhum da vida dele. Então, essa história do caminho do meio que o budismo traz não é como o cristão vive. Exato. Tá? O cristão, ele é fervoroso, ou ele é frio em situações, ele tem essa dualidade natural desde a batalha para a paz, desde o monge para o templário. Então, existe isso, o lado do báculo e da espada. E dentro desse contexto, o confronto do medo é exatamente quando Cristo não se curva diante de nada. A única vez que ele titubeou como homem foi ali. Pai, porque se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Ali é exatamente o profundo significado do que existe na palavra sacrifício. O que é sacrifício e por que a humanidade entende essa palavra de forma errada? Sacrifício se chama sagrado ofício. Não é você não ter dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional e o sacrifício é o chamado. O sofrimento, todos nós teremos. Todos nós teremos na inabilidade ao aceitar a dor que vivemos.
Mas a dor, ela é inevitável, nem Cristo ficou livre dela. Todos teremos dores emocionais, dores físicas, dores do envelhecimento. Essas dores são inevitáveis. E quando eu me apaixono pelo transitório, eu sofro. E quando eu vivo pelo presente permanente, que é a minha vida espiritual, eu não sofro. Eu vivo o sacrifício, trago a minha cruz, carrego, faço o que eu tenho que fazer. Então o confronto do medo é um chamado espiritual constante. É um chamado espiritual constante. Quando Carol estava com câncer, fraca, completa, fisicamente, mas fervorosa em fé, eu falava, eu tenho que estar de pé por ela, para ela e pelos meus. Intelectualmente eu não faria aquilo, mas espiritualmente eu tinha que me manter daquela forma para sustentar aos meus e ser o sacerdote na minha casa. Porque o papel do católico é esse. Se você não é sacerdote dentro da igreja, não virou freira, meu filho, você vai ser sacerdote dentro da tua casa. Você vai ser uma matriarca e um patriarca dentro da tua casa, sobre a qual o alicerce é Deus. E isso não tem outro chamado. E para isso você vai ter que confrontar. O medo do quê? Eu não vou ser duro assim com meu filho, porque ele pode se rebelar. Ai, meu Deus, se eu rebelar, ele vai sair de casa. Ai, meu Deus, ele vai se envolver com droga. Ai, meu Deus, o que estão ensinando no colégio? Hoje, os pais frouxos têm filhos fracos porque não foram criados pro combate, vindo do combate fervoroso em amor. Gente. Então, por isso que a sociedade tem hoje pessoas que estão fracas, não são fracas, estão fracas porque não sabem qual a identidade delas. Estão fracas porque não sabem que elas foram feitas à imagem e semelhança, não sabem que o que deve movê-las é o Espírito Santo, sem negar nada da ciência, pois é um dos dons do Espírito. A medicina e o homem traz o que lhe cabe, mas você tem que entender que tudo isso vem e provém da graça de Deus. E sem você entender isso e fluir nisso, você jamais vai ter a cura interior. Porque é o primeiro passo para a sua cura de uma doença crônica, de um câncer, de qualquer coisa que a medicina fala, acabou para nós a ciência aqui. Pera, você esgotou a ciência do homem. Existem outros dons do Espírito para você manifestar. E aí, se você traz e toma posse de todas as promessas que existem dentro da Bíblia, e em nome de Cristo, você manifesta isso com a autoridade que lhe foi concebida, e daí veio toda a treta que existe de Lúcifer com a gente, porque nós temos uma autoridade que até o próprio anjo muitas vezes não tem, porque Deus nos deu isso, e uma proximidade com ele que nem isso nos seres espirituais existem após o sacrifício de Cristo. Sim. Só que você tem que tomar posse desse contrato, você tem que tomar posse de todas as promessas, você tem que saber quem você é e abrir mão e decidir uma vida virtuosa. Deus não abandonou nem Davi com toda a história dele, com tudo que ele fazia. Em nada, gente, em todas as histórias, ele sempre olhou para a pessoa, mesmo com as falhas dele, e ele ama incondicionalmente. Exato. Incondicionalmente. É a gente que coloca uma condição para ter uma relação. Exato. Ele, incondicionalmente, sempre busca a relação, porque quando você se sente amado, você jamais é governado pelo medo. Gente, que show de programa, não. Ai, eu fico assim, entusiasmada. E por que o confronto do medo é a base? Uhum. Porque se eu tenho medo, e eu vivo criando um filme de terror na minha cabeça, eu jamais vou ser livre. E foi para a liberdade que eu vos libertei. Sim. O que há de mais, a experiência mais concreta que a gente tem com Cristo é essa libertação. E você só é livre quando você se sente amado. Amado incondicionalmente. E aí fala assim em Gálatas, está lá. Através de mim tem a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Eu vim para tornar novas as coisas antigas. Tudo que existe antes e que constituiu a humanidade, está tudo bem. Mas você quer aprender e ter acesso a tudo? Eu basto. Porque tudo vem através de. Eu já presenciei tudo, eu já vivi tudo. E eu manifesto tudo. Quando você entende que Ele vive em você, o Espírito Santo vive em você, e essa pericorese se manifesta, como falamos no outro programa, você jamais se submete ao que não vem desta egrégora de poder. Simples assim. Eu adorei quando se diz que o cristão não se curva. E é isso mesmo. Nunca. Não. Só diante de Deus, de Jesus. Exatamente. E do Espírito Santo. Meu querido, o próximo programa, como que vai ser? Porque realmente... Vai ser a virada. Vai ser a virada. O programa da virada. O programa da virada, porque é sexta-feira e final de semana é o próximo ano. Por que todo mundo quer, assim,
que vire a folhinha e que mude alguma coisa concretamente. A gente tem Não é essa sobre esperança. mudança. O programa que vem não é sobre mudança. Não. É sobre a virada de chave dentro do coração. Uau! Não perca. Livro Devocionário ao Pai das Misericórdias. A misericórdia é a plenitude do amor de Deus dirigido a todos, sobretudo aos pecadores. Você, filho e filha do Pai das Misericórdias, tem em suas mãos um tesouro com as primeiras orações dedicadas ao Pai das Misericórdias. Ligue e adquira 249-530-600. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em nome do Pai, do